Opa, beleza? Leonardo Schwab aqui, você está na Biotrópica e hoje você vai conhecer um pouco mais de Renato Gaiga. Quem é Renato Gaiga, como começou, por que começou, por onde começou. Então é isso, roda a vinheta. Beleza, então eu tô aqui com essa fera, meu irmão, meu brother, Renato Gaiga. Hoje aí você vai entender um pouquinho mais dos bastidores, né, disso tudo que está acontecendo, e tudo teve um começo, né, teve o primeiro passo. Então, Renato, se apresenta aí primeiro aí para quem de repente não te conhece, e aí já vou começar com minhas perguntas, e prepare-se, hein? É uma satisfação estar aqui gravando esse vídeo, poder contar um pouco das minhas origens, como tudo começou e o porquê de tudo isso está acontecendo hoje. Primeiro que Léo e eu nos conhecemos aí há 3 anos e faz alguns dias apenas que a gente se viu pela primeira vez pessoalmente, carne e osso. Então a internet proporciona aí encontros virtuais que culminam em parcerias, em sociedades fortes, duradouras. E a gente se conhecer pessoalmente tem sido uma emoção muito grande, porque muita coisa vem aí para a Biotrópica e para você. Beleza, tá preparado? Vamos lá. Então tá. Quem é Renato Gaiga? De onde você veio? Qual é o seu estado? E como tudo isso começou? Essa loucura toda. Então, vamos lá. Eu sou mineiro de Poços de Caldas, é sul de Minas. Lá a gente tá quase na divisa, na divisa do estado de São Paulo, então a gente fala porta em vez de falar porta, como em Belo Horizonte fala. Minas é um celeiro de sotaques, né? A gente tem o sotaque do norte de Minas, que parece o do baiano, o sotaque do leste de Minas, que parece o do carioca, o sotaque do centro de Minas, que para mim é o original ali, o de BH, tô agarrado aqui no trânsito, vem cá um cadinho. E tem o sotaque do sul de Minas, que fala porta, porteira e porco, que é o meu sotaque. Então, eu nasci lá em Poços de Caldas e desde criança, quando eu me percebi assim, entendendo das coisas, eu comecei a gostar muito de bicho, de fauna silvestre. E me encantei primeiro, logo de cara, pelas lagartixas de parede, pelos girinos das fontes da cidade e pelas tartarugas ninja. Pô, não sabia disso não. Também. É. Mas o meu era o Leonardo, o que eu mais gostava. Eu também, o Leonardo, cara. Sério? Inclusive eu tive a minha primeira tartaruga, eu também tive umas tartaruguinhas. A minha primeira tartaruga chamava Leonardo, mas aí depois descobri que ela era fêmea. Mestre Splinter. E aí virou a Guga. Mas eu gostava muito do Leonardo. E por coincidência, tanto a lagartixa quanto a tartaruga, quanto os girinos faziam parte de um grupo que eu não fazia nem ideia do nome, chamado Herpetofauna. Vou dar uma sugestão, eu acho que se a gente pôr esse microfone aqui, ó, ele vai captar tanto a minha voz quanto a sua. Vou botar como? Esses são bastidores. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Toma, quer botar um negocinho em cima? Rola. Não, de repente vai achar que o negócio... Não, e que perceba também, a gente está aqui entregando a nossa história para quem acompanha a gente, e eu acredito que quem acompanha a Biotrópica, quem está acompanhando essa série, não está preocupado em superprodução, em efeitos especiais, está preocupado no que a gente tem para compartilhar de conhecimento, de valor, de vida, de experiência. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, para a gente direcionar isso aí. Eu já entendi que você gosta dessa área de herpeto, né? Agora, qual foi o start que começou, que deu aquela luz assim, que você fala, opa, aqui entra consultoria, esse tal de consultoria. O que é isso aí? Como que começou assim? Qual foi o start? Cara, nem eu sei te dizer direito, porque foi tudo tão acontecendo. O que rolou? Eu gosto de anfíbios e répteis desde criança, mas eu queria mexer com música. Então, a paixão de infância eram os anfíbios e répteis e a paixão de adolescência era a música. Chegou na época de fazer vestibular, eu fiquei na dúvida. E aí eu pensei, para ser músico,
Não precisava de uma faculdade de música, né? Que nem para ser jogador de futebol você não precisa fazer educação física. Sim. Você precisa jogar bola. Uhum. Para ser músico você precisa tocar um instrumento, cantar. É óbvio que se você fizer uma faculdade de música você vai ter aí qualidades e conhecimentos, inclusive para lecionar dentro de universidades. Fazer faculdade sempre é bom. Mas para ser biólogo tinha que fazer faculdade. Não adiantava eu pegar sapo na fonte de Poços de Caldas ou lagartixa na parede da casa da minha avó. Eu precisava de uma universidade. Aí eu fui fazer faculdade de biologia. Na época era vestibular. E aí eu fiz vestibular para a Universidade Federal de Lavras e a Universidade Federal de Alfenas. E aí eu passei nas duas, mas na segunda tentativa. Eu fiz 1 ano de cursinho. Então eu não saí do 3º ano e entrei na faculdade, não. Eu fiz 1 ano de cursinho e no final do ano do cursinho, o meu grande amigo Pedro Freire Dias, já tinha passado no meio do ano na Universidade Federal de Alfenas, que era EFOA na época. E aí, como eu passei em Lavras e passei em Alfenas, e ele já estava em Alfenas, ele falou, vem para Alfenas que a gente monta uma república. Conheci já uns camaradas aqui da minha sala que também estão numa pensão e querem montar república, vamos fazer isso. Entrando na faculdade, isso para te contar onde que a consultoria entra aí. Eu nem sabia essa palavra. 2005. Igualzinha. E você acredita? Não, igualzinho, né? Idêntico. A sua história. E você acredita que no dia que eu recebi o comunicado que eu tinha passado na EFOA, que hoje é a Unifal, foi o dia que eu tirei carteira de motorista? No mesmo dia. Sério? Sério. Então de manhã eu tinha passado na aula de autoescola pela terça. Eu fiz 3 vezes a prova e a prova que eu fui pior foi a que me aprovaram. Eu recebi o comunicado da lista de espera. Eu fui o 12º a ser chamado de uma lista de 13. Então eu fui o penúltimo a entrar. Só que era muito disputado, eram 20 vagas. Então, cara, a prova era muito difícil. E aí, eu sempre fui bom de nota, mas chega na hora do vestibular, cara, tem gente muito melhor que você de nota ali. E aí a gente disputa com essas pessoas e eu entrei. E na faculdade eu descobri, eu sempre quis trabalhar com bicho, mas eu entrei meio com pensamento de escola. Vou fazer biologia, tem genética, tem um monte de coisa que eu posso gostar, mas eu sempre quis trabalhar com bicho. E aí no primeiro período eu conheci o Michel Garey e ele estava no 7º período e vi que ele trabalhava com anfíbios. Aí eu falei, caramba, dá para trabalhar com sapo, fazer pesquisa com sapo no Brasil, na faculdade aqui no sul de Minas. Eu não tive dúvidas que era isso que eu ia querer fazer. Sapo, cobra, lagarto, o que desse para eu fazer nesse mundo, eu ia fazer. E aí eu descobri que anfíbios e répteis estavam dentro de um grupo chamado Herpetofauna. E aí eu fui acompanhando o Michel Garey nos trabalhos dele, conversando, pedi estágio, tomei um não do meu orientador. Ele falou assim, o dia que eu fui lá na sala dele, era final de primeiro período. Aí ele falou assim, você tem certeza? Vai no laboratório de genética primeiro, vai ver o que o pessoal faz ali na biologia molecular. Tem embriologia também aqui na universidade, tem um monte de laboratório legal, biologia celular, você vai olhar em microscópio, você vai ver umas coisas, uns bichos doidos. Aí eu falei assim, ele chama Vinícius, quero até mandar um abraço pro Vinícius aí. O botão tá batendo na mesa, vou dobrar essa manga aqui um pouquinho. Falei, Vinícius, você não tá entendendo, cara. Eu pego girino e lagartixa e lagarto desde quando eu nasci. Eu vou trabalhar com isso. Eu só preciso dessa autorização para eu frequentar o museu de zoologia, onde tinha a coleção, os bichos lá com os nomes científicos e tudo mais, nos vidros de álcool. Ele falou assim, você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele falou assim, então beleza. Então você vai começar limpando lona de plástico sujo de lama, que as lonas dos pitfalls são armadilhas que a gente usa, armadilhas de interceptação e queda, e você vai começar tirando poeira das estantes e trocando o álcool podre dos bichos que estavam lá há muito tempo, aqueles vidros nojentos, álcool já fedidaço. Falei, não tem problema, eu posso entrar lá? Você vai me autorizar? Deixa meu nome lá, eu quero simplesmente poder passar na guarita, falar assim, vou no Museu de Zoologia, pegar a chave, assinar um termo, ficar lá o tempo que eu achar necessário e boa. E o que eu fiz?
Tudo isso foi fundamental para eu poder trabalhar com consultoria ambiental. Porque eu pegava os vidros dos bichos e anotava o nome científico que estava nos vidros. Trocava o álcool, tal, às vezes refazia a etiqueta, porque estava muito velha. Anotava e depois eu ia lá no Google, porque o bicho no vidro, ele fica sem cor. Perereca verde fica branca. Uma cobra amarela fica branca. Uma cobra vermelha fica branca. E aí você fala, cara, é tudo preto e branco os bichos? Claro que não. E aí eu comecei a ver as cores deles na internet. E aí fui memorizando família, fui memorizando nome científico. No momento que eu estava fazendo isso, rolou já uma revisão taxonômica. As pererecas da família Ilidae, antes era Ila minuta, Ila faber, Ila albopunctata, virou um monte de gênero. Começou bicho aplastodiscos, Bokermanoila, Dentropsophos, na época era Ipsiboas, hoje já mudou de novo, é Boana. Então eu já tive contato com um choque assim, de mudança taxonômica logo de cara para eu entender que, cara, o negócio é vivo. Eu posso um dia estar chamando o bicho de X, no outro dia é Y. E é assim que é. E aí eu fui fazendo bancos de imagens e trabalhando com os bichos no museu e também queria pegar a experiência de campo. Ao longo da universidade eu fui acompanhando pessoas que estavam trabalhando já com seus projetos, fui frequentando brejos da própria cidade por conta própria para pegar noção de campo, de andar no mato, de pisar em lama, e também comecei com um projeto de ecologia de fragmentos, onde a gente media efeito de borda. Tudo isso trabalhando com pitfall, buscativa diurna, buscativa noturna. Todos esses conhecimentos, junto com o conhecimento de identificação, eu também sempre fui louco em fotografia. Então, quando deu, meu pai me presenteou com uma câmerazinha lá, super maneira. Depois, eu ganhei bolsa e comprei uma Sony Cybershot que, nossa, ela me acompanhou nos primeiros anos de consultoria, uma câmera super boa. Então eu sempre estava lá com uma câmerazinha registrando tudo, fui pegando as manhas. Todos esses conhecimentos em conjunto me abriram portas para consultoria ambiental através de um convite que veio para o meu professor, uma pós-doutora da USP, a Mariana Dixo, quem acompanhou o Conca, viu a entrevista dela. Ligou para o meu professor, ela estava no pós-doutorado na USP, falou: Vinícius, você tem alguém aí que tenha já uma experiência com pitfalls, que se vira aí na Herpeto, que teria disponibilidade para ficar 20 dias em outubro e 15 dias em novembro fazendo o meu campo de pós-doc aqui em Capão Bonito? Era sul de São Paulo, uma mata atlântica maravilhosa, ali perto de Intervales, tem vários parques ali sensacionais. E aí o Vinícius lembrou de mim, falou assim: tem o Renato. E aí eu conversei com a Mariana, o papo fluiu e eu fui. E agora eu vou revelar aqui, olha só que loucura. Fiz a primeira semana de campo sem conhecer a Mariana. Eu tinha trocado ideia com ela por telefone. Foi a minha primeira vez que eu dirigi um 4x4. Cheguei lá, tinha uma L200, daquela que quando você põe tração, para você tirar a tração você tem que dar ré e escutar um crack. Já viu Das essa? antigas. Das antigas. Não é qualquer um que dirige, não. Uma semana trabalhando bonitinho. Aí a Mariana Dixo falou: eu vou lá conhecer você, vou fazer uma visita pessoal aí, para ver como é que tá o andamento. No dia que ela chegou, a gente tinha que levar a caminhonete no mecânico para dar uma manutenção. Eu bati a caminhonete na frente dela. Ela estava com um carro, ela tinha estacionado, estava lá já no... Que novidade! Eu não sabia! Vai! Estava lá no mecânico já, né? Porque a gente almoçou junto e ela saiu na frente. E aí eu fui fazer uma manobra para encaixar a caminhonete no único espaço que tinha na garagem da oficina. Só que tinha um poste num ponto cego, e na hora que eu fui fazer esterçar a caminhonete, eu moldei a porta de trás no poste da caminhonete. Eu só lembro da Mariana fazendo assim, ó, pôr a mão na cabeça assim, e a minha cara deve ter sido a pior, porque na hora que ela pôs a mão na cabeça assim, ela entrou no carro e foi embora, me deixou sozinho lá com a minha parceira que estava fazendo campo comigo, porque eu estava com a Paula junto. E aí eu falei: pronto,
aqui jaz a minha carreira de herpetólogo. Porque até então eu queria ser acadêmico, eu queria fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. E eu estava ali com uma oportunidade de um trabalho financiado pela Alemanha, um financiamento muito louco, um projeto grande, temático, com uma mulher super referência, que eu já tinha referenciado quando eu escrevi meus projetos de fragmentação, e eu tinha acabado de amassar o carro na frente dela. Mandou benzão. E isso foi terrível. E aí eu deixei o carro lá no mecânico, o cara fez a manutenção no motor e depois eu voltei pro alojamento lá, pra casa de Capão Bonito, com aquela cara amarela, né? Tipo, o rabinho entre as pernas. E aí a Mariana Dixon olhou pra minha cara. Eu achei que ela ia me xingar. Sabe o que ela fez? Chorou de rir. Foi? Começou a rir da minha cara. Falei assim, eu tive que sair porque eu acho que você ia ter um infarto. Porque a cara que você fez era de quem ia morrer. E aí ela pegou, entendendo o meu nervosismo, saiu de perto para eu conseguir resolver. E aí ela falou assim, fica tranquilo, isso acontece. A gente tem uma verba do projeto para esse tipo de coisa. Teve um outro cara aí que capotou uma caminhonete do projeto, então tem sempre alguém que faz pior que você. 4x4. E me acalmou, porque não tinha sido uma barbeiragem tipo na estrada, ou eu não tinha colocado a vida de ninguém em risco. Foi um vacilo por um ponto cego numa hora de fazer uma manobra, distração. E essa moça, Mariana Dixon, depois de terminar o campo de pós-doc dela, ela abriu uma empresa de consultoria. E eu, ao formar no final daquele ano, 2008, em vez de eu ir para o mestrado na Bahia, que estava tudo certo, eu fui gravar um CD na minha banda. Olha que inconsequente. E aí, por estar gravando um som com tempo livre, sem vínculo a nenhuma instituição, eu pude aceitar o convite de consultoria que ela me fez. Ela me chamou para fazer um monitoramento de fauna de um gasoduto no Rio de Janeiro. Minha primeira consultoria foi no estado do Rio, foi em Vassouras. E aí ela falou assim, Renato, você quer trabalhar com consultoria ambiental? Eu falei, Mariana, o que é consultoria ambiental? É o seguinte, você vai usar o teu conhecimento científico para prestar um serviço técnico e vai acontecer assim, tem as áreas lá, você vai revisar pitfall, você vai fazer uma buscativa do horário tal, tem o GPS com os pontos e você vai precisar gerar uma lista de espécies e você vai ganhar tanto. E era um valor muito bom. Para 8 dias, como auxiliar, eu lembro que para 8 dias eu ganhei R$ 1.800 em 2009. Era grana. Naquela época. Era grana, quase R$ 2.000 em 8 dias. Para quem estava acostumado a ganhar R$300 por mês com bolsa de iniciação científica. Que doideira. E ela foi me chamando para outros trabalhos, onde eu fui conhecendo outras pessoas. E aí ramificando a minha rede de contato, mostrando o meu serviço. Comecei a comprar livro, ganhava um dinheirinho, comprava um guia, comprava outro guia. Fui me munindo de estrutura para poder trabalhar pelo Brasil inteiro. Que doideira, você falando isso, até os nossos primeiros salários foi mais ou menos na mesma época. Nessa época, eu recebi meu primeiro salário foi 2.900 e pouco, mas um mês inteiro trabalhando no resgate. E até as besteiras que a gente fez, parece. Porque o primeiro campo que eu peguei, eu atolei um carro no dia que o coordenador estava indo lá fazer a avaliação. E era um lugar que não era para passar. Eu falei, não, mas vai dar, garoto da cidade grande, né, e tudo mais. Está com nós. E era nem 4x4, era um golzinho, era uma hidrelétrica e tal, tava começando. E aí, eu atolei o carro e o cara tava indo lá. Grande Celso, pai aí, me ajudou muito na área da consultoria. E... nossa, ele chegou lá, essa mesma cara, na hora que você falou, cara, até as besteiras a gente fez igual, sabe? E aí ele viu, olhou assim e falei, já era, acabou, comecei e acabou. Meu primeiro e último trampo na consultoria. Aí ele olhou assim, acontece, não, tudo bem, vai se desatola aí, depois a gente... Aí fiquei cheio de lama e tudo mais. Agora, quanto tempo tem aí que você está atuando, né, dentro da área da consultoria? Herpeto eu estudo desde 2005.
Consultoria eu faço desde 2009. Inclusive, no ano de 2009, o mesmo Pedro Dias, que me chamou para fazer a Alfenas, para morar com ele, olhou eu prestando consultoria, mas um outro amigo nosso, o Gregório, prestando consultoria na área de aves, falou assim, mas rapaz, esse negócio deve ser bom, vamos abrir uma empresa disso? Ele estava dando aula na época. Aí a gente olhando, o quê? Abrir uma empresa? Que doideira, né? Vamos abrir uma empresa então. Aí chamamos o Pedrinho, que é outro sócio aí, fundador da Biotrópica, e abrimos a Biotrópica em 2009 mesmo, dia 25 de novembro de 2009. Então, hoje, temos 10 anos aí de consultores de consultoria. Top. E eu queria te fazer uma pergunta. 3 desafios que você enfrentou na carreira de consultor, antes de ser empresa Biotrópica. Quais foram 3 grandes desafios aí que você teve que superar? 3 grandes desafios que eu tive que superar. Primeiro, o desafio de pegar um carro que não é seu e enfiar onde você não imagina que você vai enfiar. Então, o trabalho é em tal lugar e você vai alugar um carro em outro tal lugar e você vai ficar 15 dias responsável por esse carro. A minha primeira experiência tinha sido traumática. Então, eu já criei um trauma. Sim. Foi difícil superar isso da direção. Pegar a estrada e ter responsabilidade de ter outras pessoas com você. Sim, muito louco. Então, esse para mim foi um dos grandes desafios. Outro desafio foi o medo de gente. Porque eu sou meio medroso. Uhum. Eu tenho muito medo de encontrar pessoas mal intencionadas no dia a dia. A gente criado no interior, criado com aquela inocência, a gente sabe que o mundo não é aquele moranguinho, né? Então eu tive que superar esse medo aí de encontrar palmiteiros, caçadores, tudo quanto é tipo de gente, né, no mato. E o outro desafio foi ter que me jogar no mundo e, independente do lugar onde eu estava, ter que me virar para identificar os animais. Então, me criei em Alfenas, sul de Minas, mas logo no meu 2º ano de consultoria, me jogaram no coração da Amazônia, num monitoramento que durou 2010, 11, 12, 13, 14 e 15. Foram 6 em Rondônia. Eram 4 campanhas por ano, de 21 dias cada campanha, junto com um monte de herpetólogo casca-grossa do Brasil, principalmente galera que vinha da USP, lá do laboratório do Miguel Trefort Rodrigues. Então era uma galera munida de muito conhecimento e foi um desafio também mostrar que eu poderia fazer parte de um grupo tão bem estruturado e capacitado. Então eu tive que correr atrás atrás de conhecimento para conseguir me manter ali no time. Beleza. E aí, né, começou a aparecer aí o Renato empreendedor, né? Então, dentro dessa história, e aí, por exemplo, no meu caso, né, que eu tive quando eu abri a empresa, a primeira empresa de treinamentos presenciais, que aí minha maior dificuldade, né, a pior coisa que aconteceu comigo foi depois de ter reformado, né, uma casa, um sítio, e uma semana depois aí uma árvore caiu, destruiu a casa e eu perdi tudo, né, em uma tempestade. Qual foi a maior dificuldade que você, como empreendedor, empresário, né, como sócio fundador da Biotrópica, você passou, teve que enfrentar e, enfim, e quais foram os bastidores? Primeiro, qual foi a maior dificuldade e como foi os bastidores disso aí tudo? A maior dificuldade foi me reconhecer como empreendedor. Porque no início a gente se reconhecia como o consultor PJ que ia fazer o trabalho X e ia ser remunerado por aquele trabalho X. Sim. E de um intervalo de um trabalho para o outro, não fazia nada. E o intervalo era curto, ainda bem, era um trabalho emendado no outro, mas tinha um intervalo. Agora, novamente o Pedro Freire Dias, ele começou a sentir dores no joelho e nas costas. E ele falou assim, cara, vou dar uma afastada do campo, porque ele também fazia campo pra caramba. Esses trabalhos de Rondônia todos aí, era meu parceirão de campo, herpetólogo. Ele falou, cara, vou precisar me dar um tempo do mato. E aí nesse meio tempo do mato, o que ele foi fazer? Não foi ficar parado, ele foi estudar. Começou a estudar gestão, começou a estudar empreendedorismo e começou a entender do movimento. E aí ele chegou pra gente e falou assim,
galera, a gente está tocando a empresa errada. Essa empresa vai quebrar. E não vai demorar. A gente precisa mudar a mentalidade. E é o seguinte, a gente não pode ganhar o valor dos serviços que a gente prestar. A gente tem que estipular um prolabore, uma retirada fixa, e o resto precisa entrar para o caixa da empresa para a gente reinvestir, ampliar e melhorar. Aí eu te falo, pensa aí você, um monitoramento de fauna de uns 21 dias, de uns 25 dias, me dava líquido aproximadamente 5 mil, 6 mil reais. Aí o Pedro vira e fala assim, cara, a gente vai precisar ganhar 1.500 reais por mês. Eu já tinha me comprometido com parcela de apartamento, eu já tinha me comprometido com um monte de coisas e estava acostumado com um padrão de vida X. E aí eu tive que fazer uma escolha. Ou eu abraçava aquele desafio e formatava a minha cabeça, é o famoso mindset. Parece clichê essa palavra, mas ela é tudo. Atleta tem mindset, empreendedor tem mindset, pessoas com foco trabalham antes da técnica o próprio mindset. E aí foi uma barra, só que a gente topou o desafio porque a gente faz o que a gente ama e ter o próprio negócio sempre foi uma vontade. E aí o que aconteceu? Ano após ano, aquele prolabore ele foi aumentando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Mas os anos demoraram mais para passar. E a incerteza, né, de, nossa, será que vai dar certo? E a gente passou por muito perrengue, porque isso foi no final de 2014, que ele teve esse insight e jogou as cartas na mesa. Aí veio a crise de 2015, veio o impeachment, veio um monte de coisas aí que as empresas tiraram o pé do acelerador, né? Muito investimento acontecendo, quando vê, peraí, vamos esperar esse governo estabilizar, vamos esperar o que está acontecendo com o país, aquela bagunça que a gente conhece e que nunca vai acabar. E aí eu percebi que a gente tem que focar no que a gente tem controle, porque sempre vai ter crise, sempre vai ter vacas gordas, vacas magras, vacas gordas, vacas magras, o político X, o político Y, o político Z, o político W. Vai ter sempre gente empregada e gente desempregada, gente abrindo empresa, gente fechando empresa. Então a gente tem que focar no que a gente tem controle. Certo. E aí foi a hora de buscar o conhecimento. E a gente começou a frequentar oficinas de empreendedorismo, comecei a ler livros. Napoleão Hill, leia Napoleão Hill. Top, vou falar o quê? Eu sou fã dele também. E foi assim. Teve algum momento X assim que vocês chegaram e cogitaram a fechar a Biotrópica? Você quer saber que todos? Teve vários. A gente só não cogitou no final de 2017, no final de 2018 e no final de 2019. A gente está no final de 2019. Faz 3 anos apenas que a gente não cogita fechar a empresa. Porque não é nem questão de cogitar, é questão de situação. Na cabeça de biólogos, profissionais da área ambiental, a gente não tem o chip da gestão. E quando você não tem o chip da gestão, você também tem dificuldade para delegar coisas. Você tem dificuldade para... Você quer abraçar o mundo, quer fazer de tudo. E não está fácil. Nenhuma área é fácil. Falar que, não, meio ambiente é difícil. O que é fácil? Se você souber o que é fácil, eu estou querendo saber. Me conta o que é fácil. Porque não sei o que é fácil. E aí a gente veio buscando conhecimento e aplicando o conhecimento. Show! E o que aconteceu aí no meio do caminho onde você começou a ser uma referência na área, né, onde eventos, empresas e tudo mais, as pessoas conhecem, ainda mais dentro da área da herpetologia, tudo mais. Tem uma hora que você falou, cara, eu preciso compartilhar isso. Eu preciso de mais pessoas que elas entendam que isso seja visto. Quando que você decidiu, qual foi o estalo para compartilhar esses conhecimentos? Eu sempre gostei de orientar. Na época da faculdade, o Cris, que é um biotrópico, ele entrou na faculdade depois de mim, eu ajudei ele no início da carreira. O Túlio, que morou com a gente, hoje está muito bem aí trabalhando na Engie, quero mandar um abraço pro Túlio, ajudei o Túlio.
várias pessoas que passaram assim, né, na minha vida e tinham vontade de trabalhar com herpeto, eu ajudei. Então eu já tinha isso dentro de mim, mas eu queria amplificar. Sabe quando você quer amplificar a sua voz utilizando um microfone? E eu vi a internet e treinamentos de capacitação como um veículo para isso. E é aquela história das fotos, eu sempre gostei de tirar foto. E aí as fotos também me abriram portas, porque a internet está lá. Você pega e você publica uma foto, aí você pega e você publica outra foto, aí você pega e você roda o Brasil inteiro pegando os bichos mais loucos do Brasil e tirando as fotos. Você chama atenção no meio. Então, esse conjunto de fatores aí fez a gente chegar no ponto que a gente está hoje. E é só o começo. Só o começo. Agora, qual é o seu maior sonho com isso tudo que está sendo criado? E o porquê disso? Eu nunca falei isso. Por isso que eu estou perguntando. O meu maior sonho é poder a Biotrópica virar um instituto, não virar um instituto, mas criar um instituto de fomento para projetos relacionados à vida selvagem. Eu quero que a Biotrópica tenha recurso suficiente para a gente adotar um ninho lá no projeto Arara Azul, ir lá no projeto Peixe-Boi, financiar alguma coisa, ir no projeto Mico-Leão Dourado, financiar ali um carro e também atuar na vertente de capacitar profissionais. Tal universidade está sem bolsa. Vamos lá, vamos dar a bolsa biotrópica aqui. O cara quer trabalhar com fragmentação, com répteis, anfíbios, principalmente esses bichos que sofrem preconceito. Então, o meu sonho, o meu propósito é poder contribuir financiando projetos de conservação da nossa fauna. E também rodar o mundo documentando animais. Top. Vai me chamar, né? Não, você tá junto. Tô junto, né? Tá chamado. Beleza. E nessa jornada, acaba que você está estudando muito empreendedorismo, como exponenciar uma empresa, como atingir, como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa questão do marketing pessoal também, né? A questão das vendas, que a gente já conversou muito sobre isso, que é um chip lá nosso também e tudo mais. Dentro disso tudo que você tem estudado e aplicado, qual a importância disso para quem está ali do outro lado vendo a gente agora, na aplicação? É o seguinte, quem não é visto, não é lembrado. E hoje, se a gente ficar nas quatro paredes, achando que vai cair um e-mail na nossa caixa de entrada com a melhor oportunidade do mundo, a gente pode se frustrar. Então a gente tem que criar as nossas próprias oportunidades e utilizar as ferramentas que a gente tem hoje. Antigamente, se você quisesse um artigo científico de uma pessoa, você mandava uma carta por escrito. Pensa a dificuldade que é mandar uma carta, esperar a carta chegar, saber se a carta ia chegar, como que você ia ter uma confirmação e uma resposta rápida. Hoje a gente tem internet, hoje você pega o celular e você faz uma videoconferência. Hoje você faz uma sociedade através da internet. É verdade. E não é clichê, sabe? A gente formou uma sociedade. A Biotrópica Online, ela foi concebida 100% online. Desde o primeiro papo até a assinatura do contrato, de fato. Muito louco. Então, eu acho que o marketing pessoal, no quesito mídias sociais, para você também se posicionar, porque o posicionamento é fundamental. Uma coisa é você ser referência e só você saber, outra coisa é você se posicionar como referência e ser visto como uma referência. E as redes sociais te permitem isso, que você pode divulgar um pouco do seu trabalho, você pode demonstrar a seriedade com que você lida com as questões profissionais. E eu recomendo os jovens aí, não que eu não seja jovem, sou um jovem de quase 34 anos. Ih, falou! Mas eu recomendo a galera usar as redes sociais como uma vitrine. E a gente não coloca na vitrine a pior roupa da loja, aquela roupa rasgada que veio com defeito. A gente coloca na vitrine a roupa mais bonita, a que vai chamar a atenção. A gente coloca na vitrine da padaria aquele pão bonito que acabou de ser feito, aquele pão de queijo gostoso. Vontade de comer um pãozinho de queijo. Então, usa a rede social como uma vitrine para você. Beleza.
E se você pudesse voltar ao passado, e você voltaria a algum momento específico e faria alguma coisa diferente? Essa eu vou pensar, eu vou contar até 10 para eu pensar. Pode pensar, pessoal. Vamos lá, gente, conta aí. Se eu voltaria no passado e se eu faria alguma coisa diferente. Se eu pensasse tanto, é porque não. Mas se eu quiser forçar a barra, eu faria mais estágios fora da minha universidade. Apesar da Unifal ter um herpetólogo lá como orientador, o que já é um privilégio, porque muitas faculdades você quer trabalhar, por exemplo, com biologia marinha, com cetáceos. Às vezes não tem aquele pesquisador naquela área, então você tem que voar. Mesmo eu tendo um herpetólogo lá, eu teria feito estágios e teria acompanhado mestrandos e doutorandos de outras regiões do Brasil. Uau, show, não sabia disso. Enfim, quantas coisas eu estou descobrindo agora. Por mais crença que a gente tenha, que acredita ou não acredita, fé, sem fé, a certeza que a gente tem é que essa vida é finita. Que uma hora a gente vai morrer. E se você tivesse uma habilidade de ir no futuro, em 2050, visse alguma coisa que acontecesse lá e pudesse voltar para a data que a gente está hoje, o que você falaria para o Renato? Renato, continua, é isso mesmo que você vai fazer. E a outra, o que você falaria? Renato, para agora, que isso vai dar merda se continuar assim. Eu falaria assim pro Renato: Renato, continua colado em mentores. Em mentor de gestão, em mentor de marketing digital, em mentor da área de meio ambiente. Porque são habilidades que somadas você consegue expandir qualquer empresa. E eu falaria pro Renato tomar mais sol. Toma um pouquinho mais de sol, menino. Sai debaixo da... Para de ser herpetólogo, ficar só de madrugada no brejo e sai um pouco do escritório. Vai tomar mais sol. Maravilha, sol é importante, né? Demais. Então, para quem está vendo aí do outro lado, você já se ligou dessa importância do sol. Por quê? Bem nessa questão de saúde e tudo mais. Tipo, dentro disso tudo, cara, que você está criando, você está dando, né, teu sangue, teu gás por isso. Literalmente, né? Literalmente. Vale o sacrifício na saúde para a gente criar o que a gente está criando, o nosso propósito? Eu acho que tudo tem um preço, aí tem que ver se você está disposto a pagar. Mas eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio. E nos últimos tempos eu tenho ousado do meu equilíbrio e eu tenho desequilibrado. Na mente, eu estou acreditando que está tudo bem, mas meu corpo tem dado sintomas de estresse e sintomas sérios de estresse. Então, esse ano de 2019, ele serviu também como um aprendizado. A gente precisa delegar, a gente precisa desmamar. Às vezes a gente se apega com um processo e aquele processo vira nosso filho. Tipo um Instagram. Vou dar um exemplo bobo aqui, mas até 2-3 meses atrás, quem gerenciava 99% do Instagram, que foi a nossa principal rede social, a gente falou, o Instagram vai ser a nossa casa, vamos crescer primeiro no Instagram e depois passar para outros lugares. Fui eu, e aí eu não gerenciava só o Instagram, tinha o meu e-mail, tinha o e-mail da Biotropic Online, o e-mail da Biotropic Consultoria, o meu WhatsApp que vive com muita coisa, mais a produção de conteúdo. Em 2018, em 2019, eu acho que eu gravei mais de 150 vídeos para o YouTube e vários ainda não foram para o ar e vários vão entrar na comunidade Geiger de herpetologia. Então, dando um spoiler aí, tem muito vídeo legal aí já gravado. Mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio porque... Só um plus, mais a consultoria, que você não falou. Mais a consultoria, mais os campos de consultoria. A gente tem que ter um equilíbrio porque sem saúde a gente não faz nada. Então, delegar é importante. É mais uma coisa que o empreendedorismo me trouxe, mais uma coisa que o gestor, que o
mentor em gestão, o Eric Schultz da House, colocou aí esse chip na nossa cabeça e está sendo muito bom. Então, beleza. Então, procure o mentor e cuide da sua saúde, né? Pegue sol, pelo menos, né? Os 15 minutinhos ali por dia. 2 dicas tops aí. Gente, estamos chegando aqui no final dessa entrevista. Esse aqui foi Renato Gaiga, meu brother. Eu costumo falar pra ele aí que ele é o irmão que eu queria ter tido, né? Que tivesse nascido lá em casa. E, enfim, muita coisa, né, semelhante, parecida. E você que está vendo esse vídeo, gostou, curte esse vídeo, né, compartilha, deixa seus comentários aqui embaixo, suas dúvidas. Tem o sininho aí também para você apertar, para você receber, para a gente que esse vídeo gerou valor para você, ele pode gerar valor para mais pessoas. E isso que a gente está criando é realmente para gerar valor para mais pessoas. E, Renato, deixa a sua dica master aí para as pessoas e vamos para o fechamento. Estude empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, divulgação científica e tenha uma habilidade técnica específica. Eu acho que esse é o molho aí para você se dar bem no mercado da consultoria. Então, beleza. Galera, mais uma vez, Renato Gaiga, brigadão, tamo junto, aguarda que vai vir muito mais conteúdo e mais vídeo aí. E no link da bio, presente para você. Link da bio, link da descrição dos vídeos, procure link sempre nos nossos conteúdos. Sempre vai ter um link boladão aí para você adquirir mais conhecimento e poder levar a biotrópica com você no seu celular. Aquele abraço.